Essa é Dorothea Puente. Quem olha para o rosto dela vê apenas uma vovó fofinha, daquelas bem típicas que fazem bolo de cenoura para as visitas, mas olha, tudo que eu não faria era comer um bolo oferecido por essa mulher. Conhecida como a vovó assassina, Dorothea foi uma das maiores serial killers da história dos Estados Unidos, e sua principal arma era justamente a sua imagem que estava acima de qualquer suspeita. E bem, para entender como Dorothea se tornou esse monstro, temos que conhecer um pouquinho de sua história. Dorothea Ellen Puente teve uma infância muito conturbada. Ela nasceu em um lar completamente disfuncional e isso gerou consequências para o resto de sua vida. Seu pai era alcoólatra e sua mãe uma mulher que vendia seu corpo para viver. Seu pai tentou tirar a própria vida na frente de Dorothea quando ela tinha apenas 8 anos. Ele sobreviveu a essa tentativa, mas pouco tempo depois veio a falecer vítima de tuberculose em 1937. No ano seguinte, a mãe de Dorothea faleceu em um acidente de carro, o que deixou a menina completamente desamparada. Ela então foi levada a um orfanato e nesse local passou a ser vítima de abusos constantes. Aos 16 anos, Dorothea se casou pela primeira vez com um soldado chamado Fred Macfall, com quem teve 3 filhas. Já nesse casamento é possível observar que ela havia se tornado uma mulher bem problemática. Das 3 filhas que teve, uma faleceu ainda bebê, a segunda foi deixada em um orfanato e a terceira ficou com a família do pai. Sua relação com Fred era caótica e ela acabou terminando com ele. Depois disso, Dorothea ficou casada por 14 anos com o marinheiro Axel John Hanson. Nesse período, ela abriu um bordel, se tornou cafetina e começou a ganhar muito dinheiro com isso, mas logo foi pega pela polícia quando ficou presa por 90 dias. Dorothea foi diagnosticada como uma mentirosa patológica com personalidade instável. Depois desse período na cadeia, ela se despertou de vez para o mundo do crime. Ela se tornou cuidadora de idosos e começou a aplicar golpes neles. Ela falsificava a assinatura, mentia sobre sua identidade e sacava dinheiro dos idosos. Ela acabou sendo presa novamente pela polícia, cumprindo pena em liberdade condicional. Agora vem a parte mais tensa de sua história. Em seu terceiro casamento, ela comprou uma casa enorme na Califórnia com 3 andares e 16 quartos. Sua intenção era alugar aqueles quartos e viver dessa renda. Só que foi nessa casa que despertou seus piores instintos. Uma de suas primeiras inquilinas, a senhora Ruth Monroe, de 61 anos, foi encontrada sem vida, vítima de uma overdose por codeína e paracetamol. A senhora Dorothea afirmou que Ruth vivia deprimida pela doença terminal de seu marido e as investigações, por conta disso, indicaram que a inquilina havia tirado a própria vida. A vovó Dorothea, mesmo com uma ficha criminal extensa, não levantava nenhuma suspeita. Mas isso foi por pouco tempo, porque algumas semanas depois, a polícia foi chamada novamente para atender o pedido de socorro de outro inquilino, Malcolm Mackenzie. Ele afirmou que Dorothea Puente colocou alguma substância em sua bebida com o objetivo de roubar seus pertences. Por conta desse episódio, ela voltou a ser presa e foi condenada a 3 anos em regime fechado. Durante esse período reclusa, ela começou a namorar um idoso aposentado de 77 anos, chamado Everson Gilmouth. Era um namoro à distância, apenas através de cartas. Após cumprir a sentença, Dorothea foi viver com Everson. Mal sabia ele que estava assinando a sua sentença ali. 5 anos depois de sair da prisão, a mulher contratou Ismael Flores para fazer alguns serviços estranhos. Ela queria que ele construísse uma caixa de madeira parecida com um caixão. Dorothea alegou para Ismael que era para descartar alguns livros velhos que tinha em sua casa. Ela também pediu para que ele instalasse algumas placas de madeira nos apartamentos. O mais estranho foi a forma de pagamento. Dorothea ofereceu ao homem uma picape vermelha de seu namorado Everson, dizendo que ele não precisava mais dela. A caixa foi encontrada alguns meses depois na beira de um rio. Quando os policiais abriram o baú, lá estava Everson em estado crítico de decomposição. A polícia não identificou de quem era aquele corpo, algo que foi acontecer só tempos depois. Nesse período, Dorothea estava tendo muito sucesso em seu empreendimento. Ela tinha um total de 40 inquilinos em sua casa que ocupavam quartos e salas vazias. Ela até ficou famosa na região por ser uma locatária muito flexível. Ela aceitava todo tipo de inquilino, inclusive com antecedentes criminais e tudo.
Dorothy era bem vista na região e não levantava nenhuma suspeita da polícia, mas a aparente calma do local camuflava os crimes que aquela senhora cometia. Volta e meia, algum inquilino dela desaparecia. Dorothy sempre se mostrava preocupada com eles e, de certo modo, fingia ajudar a polícia nas investigações. Mas a verdade mesmo é que ela era o grande perigo e a polícia em algum momento percebeu isso. Foi justamente por conta de um serviço mal executado em sua casa. Dorothy, por ser idosa, não conseguia executar seus delitos completamente sozinha. Ela sempre contratava pessoas para cavarem buracos, construírem caixas, sempre com algum motivo não muito convincente. Pouco tempo antes de ser pega, ela contratou um conhecido morador de rua para cavar um buraco em seu porão e depois cobrir de concreto. O morador de rua não tinha nenhuma experiência com construção e por isso deixou o solo bastante irregular. Durante a busca por um inquilino desaparecido chamado Alberto Montoya, que sofria de esquizofrenia, os policiais perceberam aquela obra estranha no chão do porão de Dorothea. Os agentes então abriram um buraco e as autoridades encontraram um total de 7 corpos enterrados no local. Ao todo, Dorothea Puente foi denunciada por 9 homicídios, sendo de seu namorado Everson Gilmouth, sua primeira inquilina Ruth e outros 7 corpos encontrados durante a investigação. Foi descoberto que Dorothea usava soníferos em seus inquilinos. Quando adormecidos, ela os asfixiava e depois os enterrava com a ajuda de ex-prisioneiros e mendigos com quem mantinha uma relação de serviço. Foi só então que a polícia e as demais autoridades da Califórnia perceberam que estavam diante de uma cruel serial killer, uma mulher que tirava a vida de pessoas sem nenhum motivo aparente. Há suspeitas que Dorothea tenha feito ainda mais vítimas pela região, mas que foram enterradas em regiões mais afastadas ou não localizadas. Puente foi declarada culpada pela morte de apenas 3 das 9 vítimas, pois embora os corpos estivessem em sua propriedade, muitos já estavam em estágios avançados de decomposição e não era mais possível definir a causa do falecimento. Mesmo assim, ela foi condenada à prisão perpétua. Em 2011, Dorothea Puentes faleceu na prisão com 82 anos por causas naturais. E é isso, galera. Se tem mais alguma história sinistra que vocês queiram saber, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.